Olá, turminha, tudo bem? Aqui é a professora Carol. Eu sou professora da Rede São José e hoje eu vim aqui para contar uma história para vocês. O nome da história é As Três Partes. Vamos ver como é que é? Era uma vez uma casa, mas uma casa que estava cansada de ser casa. Ela queria ser outras coisas. Então, ela resolveu se desmontar e se transformou em três partes. As três partes pensaram juntas no que elas poderiam se transformar. Pensaram. Quando olharam para o céu, viram vários pássaros voando. Elas gostaram da ideia e resolveram se transformar em um pássaro. Quando elas estavam lá no céu voando, elas olharam para baixo e viram um marzão lindo. E tinham muitos barcos nesse mar. Elas gostaram da ideia e resolveram se transformar em um barco para poder navegar por aquele mar lindo. Quando elas olharam lá para o fundo do mar, elas viram vários peixinhos nadando e elas pensaram, nossa, deve ser muito legal ser peixe e nadar livremente por esse mar. Elas não pensaram duas vezes, pularam para dentro da água e se transformaram em um peixinho. Bom, mas pássaros comem peixes e um pássaro, também transformado com três partes, engoliu o peixinho. E as três partes voltaram a ser pássaro. Elas então voaram livremente pelo céu quando avistaram lá longe um prédio muito alto. E na janela desse prédio tinha uma senhora. Ela estava regando as suas plantinhas. E era tão linda aquela janela cheia de flores que elas gostaram da ideia e pensaram, a gente poderia se transformar em plantas. E lá foram elas, se transformaram em um vaso e em uma planta. Elas estavam muito felizes na casa daquela vovozinha. Todos os dias elas eram regadas com muita água e muito amor. E iam crescendo. Um dia na casa dessa vovó, os seus netinhos foram visitá-la. E eles estavam lá brincando, rindo alegremente, brincando de adivinhações. As três partes acharam aquela brincadeira muito divertida e logo pularam da janela para dentro da brincadeira e se transformaram em uma coisa diferente. Vocês sabem no que elas se transformaram? Vocês conseguem adivinhar? Os netinhos da vovó logo descobriram. Se tratava de uma raposa com seu focinho bem pontudinho para frente. As crianças adoraram essa brincadeira. As três partes então se transformaram logo em outra coisa. Quem sabe no que elas se transformaram? Isso mesmo, em uma ponte. As crianças pulavam de um lado para o outro, por cima, por baixo, foi uma diversão só. Logo depois, as três partes se transformaram em uma outra coisa. Quem adivinha? Um escorrega, essa estava difícil, né? Mas foi tão legal, as crianças subiam na escada e escorregavam pelo escorregador. Já cansados de tanto brincar, no final do dia, as três partes resolveram brincar de esconde-esconde. Quem consegue achar as três partes? Tá difícil, né? Eu encontrei. Elas estavam bem no cantinho. Bom, a noite chegou. As crianças foram para sua casa e as três partes ficaram lá, conversando com a vovó, ouvindo várias histórias. Elas estavam muito felizes lá na casa da vovó. E então elas resolveram conversar com a vovó e perguntar para ela que se ela quisesse e pudesse, as três partes gostariam de ficar ali morando com ela. A vovó ficou muito feliz com essa ideia. Ligaram logo uma música lá na caixinha de som e começaram todas a dançar alegremente, cada uma do seu jeito. Como combinado, as três partes ficaram morando com a vovó. Elas estavam tão felizes porque a cada dia que elas conheciam um pouquinho mais da história daquela vovozinha, elas se apaixonavam mais e mais por ela. Elas queriam retribuir tanta felicidade, queriam fazer uma surpresa, dar um presente, algo que a vovó quisesse muito.
Então as três partes resolveram se transformar em uma casa. Isso mesmo, uma casa. Aquilo que elas já eram lá no início da história, lembram? Então, uma casa em uma cidade bem simpática, cheia de casinhas coloridas, com um jardim bem grande, bem bonito, onde a vovó poderia brincar com seus netinhos e com as três partes. Quem gostou dessa história? Eu gostei muito! Deve ser muito legal, né? Se transformar assim em outras coisas. Deve ser bem bacana. E que tal você, agora, usar a sua imaginação e também se transformar em outras coisas? Pede para a mamãe construir para vocês uma casinha. Nessa casa, ó, ela vai fazer assim, ó. Ela vai pegar a casa e vai cortar ao meio e aqui em cima. Com as três partes, vocês vão poder criar várias outras coisas. Eu criei um foguete. E você? O que pode criar? Depois me conta. Um beijo. Até a próxima.